Temos um convidado sobre os dobramentos da guerra, esse posicionamento do Conselho de Segurança da ONU, a polêmica envolvendo a operação militar em um hospital em Gaza. A gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais, Alexandre Pires. Professor, como sempre, muito obrigado pela gentileza. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Professor, não sei se o senhor concorda, mas há um aumento da pressão internacional em relação a Israel e essa resolução aprovada pela ONU indica isso, de pausas humanitárias mais longas, uma atenção maior com as crianças, os civis como um todo que estão na faixa de Gaza, e o que pode acontecer a partir de agora se essas pressões forem aumentando, até mesmo dos Estados Unidos? O que nós temos hoje é uma corrida contra o tempo por parte de Israel. Existe uma janela ali de oportunidade, ou seja, eles fizeram uma incursão em Gaza que todo mundo pensava que não aconteceria, ou seja, desde que houve o desengajamento em 2005, e agora eles estão tendo uma oportunidade de retomar ali o controle desse território, e desse modo, essa pressão internacional vai fazendo com que essa janela de oportunidade diminua. Então, a operação tem que ser rápida, só que nós temos que lembrar um ponto, né? Ou seja, ela está só na parte norte de Gaza, né? Da faixa de Gaza, ou seja, está na cidade de Gaza. Essa operação ela vai continuar até o sul, né? Eles vão fazer uma varredura completa de todo aquele território, porque é muito provável que militantes do Hamas tenham já ido para o sul, então eles vão, é como se eles fossem empurrando, né, esses militantes, e aí o último ponto deles seria Rafah, que é a fronteira com o Egito. Então, essa pressão para que Israel modere a sua incursão prejudica a estratégia, ou seja, toda vez que você tem uma necessidade de fazer decisões estratégicas, quanto mais amplo o leque de manobras que você tem, melhor. Quanto mais restrições eu tenho, o resultado fica mais aquém do desejado. Então, essa pressão pela pausa é como se fosse ali um compromisso, né, uma solução de meio entre um cessar-fogo, né, e o ataque constante que estava sendo feito antes, que obviamente do ponto de vista militar é muito mais eficiente, mas do ponto de vista humanitário estava causando uma comoção internacional. Então agora a resolução confirma isso, mas é muito mais provável que o tempo e a duração dessas pausas vão ser ditadas por Israel. Professor, o senhor fala da corrida contra o tempo e em relação aos hospitais, a situação é dramática, a gente vê muitas vezes os hospitais sem energia, sem qualquer estrutura para atendimento, os médicos usando aparelhos celulares para iluminar uma mesa de cirurgia, enfim. Essa é a corrida contra o tempo real de toda essa guerra, porque vai ter um momento em que o colapso, se não aconteceu ainda, o colapso é iminente, né, professor? Sim, as imagens do 7 de outubro vão sendo esquecidas, vão ficando esmaecidas, ou seja, a forma como os ataques foram feitos, as vítimas civis israelenses vão sendo ali obscurecidas pela memória, e aí as imagens recentes, né, desses hospitais com crianças, com recém-nascidos, com prematuros, sendo carregados ali em balaios, tudo isso passa a ser a imagem do momento. E, claro, a pressão internacional acaba se intensificando, inclusive com chefes de Estado, chefes de governo importantes, já vocalizando esse incômodo e, claro, né, recebendo ali uma contra-argumentação por parte do governo israelense. Porém, né, nessa guerra, o fator militar é um dos fatores. O fator propaganda e o fator psicológico e de apoio internacional são outros fatores importantes que entram ali no cômputo da guerra. Professor, o Brasil ficou de fora de uma reunião que houve nesta terça-feira na ONU, em Genebra, na Suíça, em que os países discutiram a questão dos reféns, o que é possível fazer, como que a diplomacia vai seguir nessa discussão. O Brasil fora disso, isso mostra que o Brasil estaria desprestigiado ou o Brasil nem teria um papel nessa discussão na ONU? Olha, durante o início ali dos confrontos, o Brasil fazia uma presidência ali, né, do Conselho, então ele acabou tendo um certo destaque, né, nesse debate. Agora, né, a presidência muda e aí o Brasil cai para um segundo plano e, obviamente, durante esse período de um mês, o Brasil não conseguiu se cacifar como mediador, ou seja, como ele tomou posições
que foram vistas como um pouco unilaterais e enviesadas, então agora ele não pode participar como um ator neutro no confronto, né? Ou seja, então, já que é para ter um país vocalizando posições de China e Rússia, que seja China e Rússia, né, e seus principais aliados. Isso aí foi talvez um erro estratégico da diplomacia, inclusive no momento ali em que cederam por uma questão tão delicada, uma voz para o chefe de Estado. Ou seja, um chefe de Estado, quando se coloca num confronto desse, ele tem que estar muito bem assessorado para que ele não escorregue para o parcialismo, né? Ou seja, que ele continue mantendo a ideia de uma neutralidade diplomática. Isso aí nós não conseguimos fazer, então agora provavelmente não vamos participar dessas discussões, inclusive com toda essa dificuldade ali que os palestinos com nacionalidade brasileira tiveram para conseguir sair dali, né? Então agora a conversa mudou de patamar e, pelo visto, né, as grandes potências entraram em algum acordo porque a resolução foi aprovada, né? Professor, rapidamente, o senhor falou das grandes potências, tivemos uma reunião entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente chinês Xi Jinping. O senhor acha que há uma possibilidade de aproximação depois de muitos atritos entre os dois países? Uma aproximação como antes, não. O que nós estamos tendo lá é uma separação dos dois países e esse processo é inevitável, ou seja, esse descasamento vai continuar ocorrendo, porém, há uma grande preocupação de regiões que, inclusive, são de interesse da China, passem a entrar numa corrida armamentista, Japão, Coreia do Sul, Taiwan. Então, assim, essa aproximação, ela é interessante porque ela coloca um pouco ali de água na fervura e dá-se tempo para um novo rearranjo, né, diplomático. Nós estamos num momento de apagão diplomático no mundo, né? O sistema internacional que nós conhecemos, ele está em redefinição. Nós não sabemos se vai prevalecer o modelo anterior, né? Ou seja, o modelo do Conselho de Segurança, capitaneado por Estados Unidos e Europa, ou se de fato, né, esse pleito russo e chinês de tentar ter uma voz e criar um sistema internacional que eles tenham a sua própria zona de influência, vai vencer. Ok, professor de Relações Internacionais Alexandre Pires, como sempre, muito obrigado pelas análises aqui na Jovem Pan. Um abraço, até a próxima, professor. Até mais, obrigado.